iniciar a gravação. Agora você faz em casa, senão você fica de recuperação. Exatamente. Se não fizer as atividades que são propostas pelo professor online, fica de recuperação. A nossa aula é como se fosse mais ou menos uma aula em EAD, né? Uma aula virtual, né? Alguns cursos que são oferecidos por universidades são virtuais, então é desse jeito. Na verdade, ainda é mais, é um pouco mais simples. Você vai entrar na aula, você vai assistir o vídeo que o professor preparou, vai realizar as atividades, vai enviar para o professor as atividades que você fez e ele vai te dar uma nota. Agora, se você não fizer as atividades, não fizer o que ele propôs para você, você reprova na disciplina, tem que pagar para fazer de novo, né? Então, é isso que acontece. Bom, assistiram aos vídeos que eu postei para vocês? Sim. Só o Bruno assistiu? Também. Quem mais assistiu? Eu assisti também. Eu também. Ótimo. Todo mundo assistiu? O pessoal pode responder no chat que eu vejo. Quando vocês me mandam mensagem, eu consigo ver. Então, vamos lá. Esses 3 vídeos é como se fosse um resumo, um apanhado geral do que está na apostila. Em vez de eu ficar aqui falando, eu preferi colocar. Então, Gabriela e Helena, você vai precisar assistir esses vídeos porque eles fazem parte da aula, ok? Então, o primeiro vídeo, ele fala aí, dá uma introdução geral sobre o que é astronomia, qual que é a finalidade aí da astronomia. Depois do segundo vídeo, ele vai falar sobre os calendários, né, pré-históricos, aí os calendários que eram utilizados aí por algumas civilizações, né, antigamente. Aqui na apostila também fala da questão aí desses calendários, né, que no caso aqui dos babilônicos, que eles utilizavam aí o calendário baseado nas fases da lua, né, os incas, né, eles já conseguiram aí identificar alguma constelação, no caso aqui da constelação da Lhama, né? Então, eu sei que esse risquinho não parece uma lhama, eu concordo com vocês, mas eles relacionam esses risquinhos Não mesmo. aqui com a lhama, né? Para mim, os desenhos que eles fazem, né? Constelação de escorpião, de touro, para mim não faz o menor sentido aquele monte de risquinho, né? Embora quem fez os risquinhos enxergue ali um desenho, né? Então, a gente não tem como reclamar, né? Verdade, Criativo. né? Na verdade, para mim, não forma desenho nenhum aqui, é um monte de risquinho, né? É criatividade. É verdade, né? Os chineses também utilizaram aí para fazer, né, as estações do ano. Eu achei bem interessante, né? Aqui, né, primavera, dragão azul do leste. Eu nunca enxergaria um dragão, né? Então, pegue aí com as constelações de Virgem, Libra e Escorpião. A do inverno, né, tartaruga negra. Sagitário, Capricórnio e Aquário. Outono, né, o tigre branco do oeste. Por que não podia ser o tigre branco do norte, da Paraíba, sei lá, né? Constelações de Áries e Touro, né? E verão, pássaro vermelho do sul. Coincide com as partes da constelação de Câncer e Gêmeos. Então, achei assim, a maneira deles utilizarem a astronomia para fazer um calendário. O nosso calendário atual, ele também é baseado aí na astronomia, né? Foram, a partir das observações do Sol, né? O movimento aparente do Sol, né? Se teve aí os dias, as semanas, né? Os nossos, os índios, né? Tupi-Guarani, né? Aqui dos brasileiros também definiram aí as constelações, período de chuva, de estiagem, a partir da observação do céu, né? Se a gente for olhar, voltar mais antigamente ainda na pré-história, as primeiras tribos que existiam, né, as primeiras civilizações aí, eles se orientavam também pelas estrelas, pelo sol, para se guiarem, porque
o grupo, ficava um grupo reunido, né? Começaram a desenvolver a agricultura e um grupo saía para caçar, que é mais ou menos como fazem os indígenas que a gente conhece, né? Um grupo sai para caçar. Esse grupo que saía para caçar, ele não ia daqui até, andava 2 quadras, não, era tudo meio do mato, né? E eles andavam quilômetros, andavam dias até encontrar um lugar que eles conseguissem encontrar uma caça. Conseguir abater o animal, eram mais alguns dias, quilômetros para voltar para casa, né? E como é que eles iam fazer para ir e voltar sem se perder? Porque não tinha plaquinha, vire à direita, vire à esquerda, né? Em frente você vai para a China, virando à esquerda você vai para a Europa, virando à esquerda você vai para a África, não existia isso. Então, a maneira deles se orientarem era através disso, né? O Egito utilizou muito a observação astronômica, né, para saber aí o período de cheias do rio Nilo, para melhor aproveitar as margens do rio para a agricultura, para fazer os calendários. Então, o ser humano, ele observa o céu não é de hoje, já tem desde que a gente existe, a gente observa o céu, né? A fim de tentar entender. Hoje em dia a gente tem mais curiosidade de saber o que tem lá no céu, né? Saber o que tem lá do outro lado, né? Aqui na página... Aqui na página 5, né? Tem aqui, né, União Astronômica Internacional, né? Então, a partir de 1930, né, essa União Astronômica, eles começaram a fazer algumas determinações, algumas organizações, para que ficasse mais, para facilitar o estudo das constelações, né? Então, eles fizeram aí uma definição do que é asterismo e o que é constelação. Então, asterismo é o conjunto de pontinhos. Então, por exemplo, isso daqui, né? Esse conjunto aqui de pontinhos é um asterismo. Para ser uma constelação, você tem que ter dentro, né? Tudo isso daqui, ó. Você vai ter dentro aqui galáxia, planeta, estrela, né? Tudo você vai ter aqui dentro. No caso aqui, o que está representado nesse quadradinho, a gente tem a galáxia da Andrômeda, né? Galáxia não, constelação Andrômeda. Então, você tem dentro a galáxia, que é a nossa galáxia, se não me engano, acho que está aí dentro. Aglomerado estelar, né? Que é aqui esse amarelinho. Nebulosa... Eu não estou enxergando aqui, peraí. Deixa eu dar um zoom aqui. Nebulosa de emissão. Isso, nebulosa de emissão, né? E tem também, essas bolinhas maiores são as estrelas, né? Estrela de brilho variável, que são as de bolinha branca, ou seja, tudo isso que está aqui dentro é uma constelação. Agora, se eu pegar só isso daqui, esses pontinhos unidos aqui, aqui eu tenho um asterismo, tá? Olha só, eles dividiram o céu em 88 constelações, né? Então, Andrômeda é uma das constelações. Então, tem várias constelações aí no céu, né? Olha só aqui, né? Asterismo, Escorpião. Num dos vídeos fala aí, né, desse asterismo, né, de Escorpião. Eu falei para minha filha que eu assisti ontem com ela esses vídeos antes de selecionar para vocês. Eu falei, não tô vendo escorpião nenhum. Ela falou assim, mãe, deve ser aqui por causa do rabinho, né? Eu falei, só se for, porque eu não tô vendo escorpião nenhum aqui, né? Isso daqui parece uma pipa para mim, né? É Esse Pégaso. é mais um ponto de interrogação. Aqui, né? Aqui para mim parece uma pipa, né? Com a rabiola, aqui aqueles rabinhos do lado que às vezes a gente põe. Mas para mim parece uma pipa, mas eles dizem que parece Pégasus, né? Então tudo bem. Aqui é Orion, né? Eu não entendo, não achei o Orion aqui não, mas dizem que ele está aqui em algum lugar, né? E que aqui é Leão.
Se vocês conseguirem achar aqui onde está o leão, onde está a juba do leão, vocês me contam, porque eu não consegui achar o bendito do leão aqui também não, tá? Então, para mim, esses nomes que eles dão, para mim, não faz muito sentido, né, de olhar. Eu acho tudo lindo, maravilhoso. Acho a astronomia uma ciência intrigante. Precisa ter um conhecimento muito grande aí sobre os planetas, sobre posição, sobre um monte de coisa, principalmente matemática, porque tudo isso aqui é baseado em cálculos matemáticos. E não é realmente a minha praia de jeito maneira, né? De modo algum. Depois eles colocam aqui alguns ícones, né? Alguns personagens aí que fizeram parte aí da nossa história e que foram os primeiros a observar o céu de tal maneira que começaram a falar o que é uma constelação, falar sobre a forma da Terra, né? Então a gente tem aqui, ó, Tales de Mileto, né? Olha só, filósofo, astrônomo, engenheiro matemático, né? Foi o primeiro a explicar a eclipse solar, né? Ao explanar que a lua é iluminada pelo sol. E como é que ele fez isso? Observando o céu. Nesse período aqui, não existia luneta, não existia telescópio, tá? Era observação a olho nu. Então, eu mal consigo entender aí, eu consigo saber qual é a lua. Pronto. E as estrelinhas que tem. Ponto. Mais do que isso, esse aqui é Júpiter, esse daqui é Marte. Não sei visualizar isso a olho nu, não, tá? Mas é possível porque são planetas que você consegue observar a olho nu. Tem a posição em determinada época do ano, que eles se encontram mais próximos da Lua ou mais distantes, mas eu não saberia informar isso para vocês, tá? Depois tem aqui Anaximandro, né, em 610 a 546 antes de Cristo. Ele é contemporâneo aí de Tales de Mileto, né? Também era filósofo, matemático, né? Geógrafo, político. E aí ele começa aí, a observar, nas suas observações, ele acredita que a Terra era um cilíndrico, no qual a gente ficava na parte de cima do cilíndrico. Então, como se fosse isso daqui, ó. A Terra era isso daqui e a gente ficava aqui nessa parte de cima do cilindro, né? Algo tanto estranho, mas, enfim, para aquela época, né? Você for pensar aí que é muito tempo, podemos dizer aí que é mais de 5.000 anos isso, então é algo assim interessante, né? Pensamento evoluído. Não entendi. Era um pensamento evoluído. Sim, para aquela época era um pensamento super, super evoluído, né? Hoje a gente sabe que não é assim, mas para aquela época as pessoas não conseguiam nem compreender direito as coisas cotidianas, né, do dia a dia, quanto mais um pensamento tão avançado quanto esse, né? E ele acreditava que o que a gente via, aqueles pontos brilhantes, era fogo e luz, né? Que vinham de buraco da esfera celeste. Então, ele achava que era um pano preto, que tinha buraquinhos, e aí essa luz vinha de fora, né? Não se compreendia ainda que aquilo que a gente vê é a ausência de luz. E que o brilho das estrelas nada mais é que o reflexo do sol que a gente vê. Naquela época, imagina, não tinha essa compreensão. Mas depois veio Anaximenes de Mileto, 588 a 528 antes de Cristo. É um filósofo grego, da ilha de Jônia. Nem sei se essa ilha existe, provavelmente se existe deve ter outro nome, não deve ser mais esse nome, porque como vocês sabem, né, muitas regiões, conforme foi passando o tempo, elas foram modificando o nome. Né? E ele acreditava que a Terra seria plana, né, em forma de um disco flutuando no ar. Esse também já é um pensamento mais evoluído do que aqui, ó. Do cilindro já passou para como se fosse uma bolachona voando aí
pelo ar, né? E que as Disco voador. seriam como bolas de fogo no céu. Então, assim, quanto ao pensamento do que seriam as estrelas, é bem parecido com o que o Anaximandro falava. É verdade, Guilherme, tem pessoas que acreditam nisso até hoje, né? Que a Terra é plana, que ela não existe aí um grupo de estudiosos que afirmam que essa história de que o homem já foi para o espaço, que já viu a forma da Terra, que pisou na Lua, que isso tudo é coisa cinematográfica, que não tem nada a ver, e que sim, a Terra é plana, sim. Agora vamos pensar, se a Terra fosse plana, quando você chega no horizonte, teoricamente você teria que cair, se a Terra fosse plana. Mas se você não cai, é porque ela não é plana, né? Ela é um círculo, então o círculo você vai dar toda a volta. Agora, se ela fosse plana, você ia com o barquinho e pluft, caía na beiradinha, né? Mas isso para mim não faz sentido, mas para algumas pessoas isso faz todo sentido. Eu conheci um professor de geografia e que era defensor dessa teoria, né? De que a Terra é plana e que todos os outros estão errados, né? Que o homem jamais esteve na Lua, que jamais esteve no espaço, que isso é tudo montagem cinematográfica, né? Mas, enfim, né? Cada um acredita naquilo que acha que é conveniente para si, né? Mais para frente, ó, esse daqui eu falei mais ou menos 5.000 anos, temos 2.000 anos e 20 de que passou Cristo aqui, né? Então, isso aqui tem mais ou menos 1.000 anos. Então, isso aqui é mais ou menos 2.500 anos, né? Essas teorias. Aristóteles, né? Grande Aristóteles, bastante famoso aí, um filósofo importantíssimo para a população, né? Para a sociedade, né? Até hoje, os estudos de ética são baseados nos estudos feitos aí por Aristóteles, né? Então, seguindo os preceitos pitagóricos, utilizam várias geometrias aritméticas, olha só, de novo, a matemática. Então, não dá para estudar na astronomia sem estudar matemática. Então, quem gosta de astronomia e quiser estudar, não adianta pensar que só vai ficar olhando para a estrela, não. Vai ter que fazer muito Todos os caras aqui cálculo. é matemática. Oi? Todos esses caras aqui é matemático. Todos. Se você ver, todos eram filósofos e matemáticos. Então, você tem que entender um pouco aí dos dois, né? Filosofia e de matemática. Mas é muito bizarro, tipo, a Terra ser esférica e quando você vai para a borda, você não inclinar. Pois é, né? É bem estranho isso, né? Mas eu assisti um filme uma vez, não lembro se foi filme, se foi um desenho, que o príncipe tinha encomendado um mapa, né? Um mapa da Terra, e o mapa era uma caixinha quadrada, né? Era um quadradinho. Então, eles acreditavam, durante um determinado período, eles acreditavam que quando você chegasse no final do horizonte, você caía. Então, como eles não saíam da Terra, isso antes das navegações, né? Então, eles acreditavam que se você entrasse num barquinho e fosse até o final do horizonte, que você iria cair. Então, eles tinham muito medo de sair, de explorar os oceanos. Até que alguns mais corajosos acabaram saindo e vendo que não era assim. E quando ele chegava no horizonte, ele deixava de ver o que estava na Terra, mas ele ainda tinha muito que ver pela frente. E ele continuava. Então, quando eles iam e começaram a retornar, aí todo mundo falou: opa, pera lá. Então, quando a gente chega no horizonte, a gente não cai. Tem alguma coisa aí de diferente. Foi a partir daí que começou a se descobrir que a Terra ela era redonda e não quadrada, né? Não tinha o final que você cai na beiradinha, né? Então ele fala aqui, ó, o universo conhecido em duas regiões, uma terrestre, onde existiam as imperfeições, e outra celeste, né?
onde dominava a perfeição geométrica e tudo era eterno. Então, olha só, sempre colocando aí a matemática, né, a geometria. Na sua época já eram conhecidos 7 corpos errantes: o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Todos esses daqui são possíveis de serem vistos até hoje a olho nu. Os outros planetas que a gente conhece só foram possíveis de ser vistos quando começou a utilização das lunetas, dos telescópios. Mas até esse período aqui, não tinha como, né? E aí ele apresentou, então, um primeiro modelo que situava a Terra ao centro, né? E depois circunferências concêntricas, né? Representando aí a trajetória dos planetas. Por que isso? Porque ele estava aqui na Terra. Então, ele achava que tudo virava em volta dele. Até que veio Ptolomeu e fez o primeiro modelo, né, geocêntrico, ou seja, a Terra sendo o centro de tudo, e vinha o Sol, todos os outros planetas que giravam em torno da Terra. Por quê? Se você levanta de manhã, vou observar o movimento do Sol hoje. Acordo às 5 da manhã e vou ver lá no horizonte o Sol nascendo, ele vai subindo, subindo, e depois ele vai se pôr. Ok. Quem é que está se movimentando? O Sol, porque eu estou parada, eu não saí do lugar, eu fiquei no mesmo lugar o dia inteiro, não saí do lugar. Então, ainda não existia a compreensão dos movimentos de rotação e translação. Então, o que se via era o movimento do Sol, era o movimento das estrelas, da Lua. Então, eram eles que estavam girando em torno da Terra, e não a Terra girando em torno do Sol, e cada planeta também girando em torno do Sol, porém, conforme a posição em que a Terra se encontra em relação aos outros planetas e a trajetória de luz do Sol para esses planetas que são refletidos, que é possível vê-los. Então, ainda não se tinha essa compreensão. Ainda era tudo muito simples, muito rudimentar. Então, olha só como era a explicação aí de Aristóteles para o movimento aí dos planetas, né? Então, era um movimento retrógrado, né? Em parte de sua trajetória. Hiparco já é mais recente, né? 190 a 120 antes de Cristo, né? Deslocou pela primeira vez a Terra do centro no modelo geocêntrico para poder explicar o movimento dos planetas, criando assim um modelo excêntrico. Não era nem um modelo geocêntrico, um modelo excêntrico. Por quê? Ele também colocava a Terra não colocava a Terra como centro, né? A Terra estava fora desse centro. Mas era uma maneira que ele encontrou de explicar aí como se fazia a movimentação. Então, quando a Terra estava próxima do Sol, ele chamava de perigeu. E quando estava mais afastada do Sol, de apogeu. Esse modelo aqui, ó, essa questão do distanciamento da Terra do Sol e do afastamento, dá para a gente recordar aí o que a gente viu em Kepler, lembra? No ano passado, Kepler diz, com os seus cálculos, provou que quando a Terra faz o seu movimento ao redor do Sol, quando ela está próxima do Sol, é chamada de periélio, né? Peri porque está na periferia, está próximo do Sol, né? E quando a Terra está mais afastada do Sol, é chamada de afélio, né? Que está afastada do Sol. Mas então já tinha aqui um pensamento semelhante aí ao que o Kepler apresentou com os cálculos, né? Esse é fácil de lembrar por causa do início da letra, né? Exatamente, né? Então, Ptolomeu, chegou Ptolomeu, né? 100 a 170 antes de Cristo. Ele morreu com 70 anos, né? Então, no seu livro,
Almagesto, ele deixou registrado, né, um catálogo de estrelas e planetas. Então, ele conseguiu observar muito mais coisas, já começou a ter os primeiros instrumentos, né? E aí ele criou um modelo geocêntrico, onde ele colocava a Terra como centro e os planetas e o Sol girando em volta, né? Aqui ele coloca um modelo de como seria a movimentação do planeta Marte em relação ao planeta Terra, né? Bem curioso isso, né? Mais tarde, né, agora já mais recente, mais próximo da gente, né, Nicolau Copérnico, em 1473, ele tem mais condições, mais recursos para fazer observação, e aí ele começa a perceber que, na verdade, a Terra não está no centro, a Terra que gira em torno do Sol, não o Sol que gira em torno da Terra. E aqui ele começa a estudar os movimentos da Terra, né, de rotação e translação. Mas é claro, embora ele era muito famoso, muito estudioso, né, o que aconteceu com ele? A igreja não aceitava essa... Foi declarado a ser queimado. Morreu queimado, né? Ela não aceitava Virou churrasco. esse novo modelo, por quê? Porque no modelo de Ptolomeu, como a Terra era o centro de tudo, então a igreja apoiava, porque isso que era bom para a igreja, né? Dizer que a Terra era o centro, que Deus estava ali, né? E aqui eles tiravam esse poder da igreja, né? Do controle do que existe lá fora, né? E para a igreja isso não era uma coisa boa. Então, Nicolau Copérnico foi queimado. Depois veio o Galileu Galilei e afirmou que não, que o Nicolau Copérnico estava correto. E por que que o Galileu Galilei não fritou porque ele tinha dinheiro, porque ele se retratou com a igreja, porém ele ficou em prisão domiciliar para o resto da vida, a vida inteira preso, né? Mas não foi queimado. Agora, Nicolau Copérnico não, ele falou, eu não vou mudar minha ideia, é isso mesmo, é a Terra que gira em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da Terra, né? Com essa proposta aí do modelo heliocêntrico. E acabou indo parar acabou sendo queimado, né? O Galileu foi mais esperto. Sim, mas não foi só isso, né? Então teve também, ó, Giordano Bruno, Tycho Brahe, né? Johannes Kepler, todos eles afirmando que o Sol está paradinho e os planetas giram em torno do Sol, né? Então, depois de tantos pesquisadores, tantos cientistas e tantos astrônomos falando a mesma coisa, eles não tinham como negar. Então, acabou que a igreja acabou aceitando o modelo heliocêntrico, né? Mas foi uma coisa, assim, bem complicado, né? Então, sobre o formato... Oi? Mas quando que foi comprovado o modelo? Modelo? Aqui, ó, mais ou menos nesse período aqui, ó, entre 1548 e 1600, tá? Mas levou praticamente, ó, quase 50, 60 anos para eles começarem a aceitar. A igreja aceitou só por volta de 1600. Demorou bastante. Entendi. Não foi assim de primeira, não, né? Qual o formato da Terra? Então, ó, em 276 e 194 a.C., Aristóteles já começou a observar essa questão do formato da Terra. De que forma? Na cidade de Siena, em Alexandria, né, ele estava lá estudando e ele encontrou um papiro, né, um rolo, que estava registrado lá, que em Siena, né, no dia 21 de junho, solstício de verão, o Sol estava, né, exatamente, né,
em cima aqui da cidade. Então, eles chamam isso de zênite, né? Ou seja, seria um 0 grau de ângulo. E aí ele foi ver, né? Foi testar, fazer esse teste, né? Em Alexandria, não tinha esse mesmo padrão. Em Alexandria, fazia um ângulo de 7 graus. Como é que isso acontece? Se a Terra fosse plana, né, teria que ter o mesmo ângulo, tanto em Alexandria quanto em Siena, né? É uma cidade, ó, são 800 quilômetros de diferença uma da outra. Então, se a Terra fosse plana, tanto em Siena quanto em Alexandria, a incidência do raio solar teria que ser exatamente igual, 0. Só que, como ele percebeu que em Alexandria tinha 7 graus de inclinação, como isso é possível? Somente com a Terra sendo circular. Então, o raio pega aqui, o raio de sol pega aqui no 0, né? 0 grau, e conforme vai vindo, vai aumentando esse grau. E vai tendo aí, então, essa diferença de incidência de raio solar, ok? Isso é fácil de perceber, da gente entender hoje, né? Porque a gente tem os modelos, nós temos vários estudos, né? Já estudaram em geografia a questão de longitude, de latitude. A longitude e latitude também está relacionado com a incidência do Sol em cada região. Então, isso daqui que ele percebeu aqui está relacionado com isso, com essa questão de longitude e latitude, né? Com a distância aqui de cada ponto em relação aí aos raios solares, tá? Mas aqui ainda não se falava sobre latitude e longitude, não se conhecia nada disso, tá? Então, isso daqui foi um primeiro indicativo de que a Terra poderia ser circular e não plana, mas aqui ainda não se sabia que a Terra era circular, ok? Então, já chegou aqui na página das atividades, mas não vai dar tempo da gente fazer, não, tá? Falta 1 minuto aí para terminar a nossa aula. E aí a gente vai começar as atividades, então, na próxima aula, ok? Então, sexta-feira, vamos fazer aí as nossas atividades, tá? Vou cobrar atividade, lição de casa? Não, não tem lição de casa, tá? Mas estejam apostos aí com o caderno de atividades, que a gente vai fazer algumas atividades de lá, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não. Não? Tudo tranquilo? Meus queridos, boa semana. Se quiserem sair, podem sair. Ok? Tchau, Pro. Tchau. Tchau, professora. Tchau, tchau.